O cinema de terror é um negócio muito volátil. Conforme a humanidade vai progredindo, a ideia de horror também vai evoluindo com ela. No começo desse gênero, com o expressionismo alemão, o horror era muito mais visual e onírico, com filmes como O Gabinete do Dr. Caligari e O Nosferatu, onde o medo era criado pela estética, atmosfera e pela subjetividade visual, e assim representando estados psicológicos da mente humana. A ideia do monstro como metáfora do desconhecido e do irracional. Os medos eram muito mais subjetivos do que realistas, que, como eu expliquei, com o passar do tempo, essa ideia foi se modificando. Nas décadas de 50 a 60, foi a época do terror psicológico, os medos, as ameaças invisíveis, que tinham clássicos como O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, Os Inocentes, Na Noite da Solidão, Na Solidão da Noite, desculpa, onde tinha bem menos foco nos monstros e mais atenção nas ameaças invisíveis e psicológicas, além de muita influência da Guerra Fria, né? Alienação, desconfiança e paranoia tomavam conta. E a propósito, eu fui no Museu da Imagem e Som aqui em Campinas nesse final de semana, justamente para assistir o Na Solidão da Noite. E na moral, que filminho da hora. Se vocês tiverem oportunidade, por favor, assistam. Ah, e também valorizem os eventos culturais que existem na sua cidade. Eu sei que o MIS, o Museu da Imagem e Som, tem em várias outras cidades por aí, inclusive em São Paulo também tem um desse. Então, se você tiver a oportunidade de ir, vá. Eu e meus amigos vamos desde 2019 e a gente ama. E por aí vai. De 60 a 70, nós tivemos a época do horror cotidiano, influenciados pelo Hitchcock, e sendo, é claro, Psicose o maior exemplo de terror dessa década. Já de 70 a 80, foi a era do terror transgressor com muito gore, e choque social, com filmes como O Exorcista, O Massacre da Serra Elétrica, Halloween. E essa maquita tá me irritando legal, velho. Se isso ficar no vídeo, eu vou ficar puto, mano, esse barulho de fundo. E continuou se modificando até chegar em 2010, quando nasceu o terror de universo compartilhado, que dura até os dias de hoje. E como vocês provavelmente já sabem, em 2010, a Marvel inaugurou essa ideia de multiverso com um sucesso transgressor que estrondou Hollywood. E assim, todas as outras produtoras queriam ter o seu próprio mundinho de filmes compartilhados pra fazer muito dinheiro. E daí veio clássicos como o universo compartilhado dos filmes de Kaiju, que tinha o King Kong e o Godzilla, depois até foi ser aquela bosta do Kong vs Godzilla. O Monstro Verso da Universal, que tentou fazer remakes dos filmes clássicos deles, como Frankenstein, A Múmia, e gerar um universo compartilhado dentro disso. Mas graças a Deus, deu errado, logo no primeiro filme foi um fracasso de bilheteria e acabou esse projeto. E é claro, o que provavelmente mais deu certo, tirando a Marvel, o Invocaverso, universo cinematográfico de filmes de invocação do mal. E me dá até uma tristeza falar isso com seriedade. Compostos pelos filmes Annabelle 1, 2 e 3, Invocação do Mal 1, 2 e 3, A Maldição da Chorona e, é claro, A Freira. E é sobre essa última bomba que nós vamos falar hoje. Um pouco atrasado, porque, caso você não saiba, esse filme já tá completando 7 anos, mas ao mesmo tempo aproveitando do hype de filmes de terror, que é uma vibe que eu gosto muito, e que esse ano lança o último filme do Invocação do Mal, e provavelmente eu vou embarcar nessa trajetória e talvez eu fale sobre alguns outros do Invocaverso. Então, muito prazer, eu sou o Matheus, e hoje eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos que nós vamos falar de... A Freira. E passando aqui rapidinho para dar aquele lembrete de sempre para você apoiar o canal, se você quiser, é claro. Então o likezinho sempre é bem-vindo, ele ajuda no engajamento. Se você estiver gostando, compartilha com os seus amigos. Você também pode se inscrever no canal, marcar o sininho para receber notificações de quando saem os próximos vídeos. E, é claro, me mandar um live pix para que a gente ganhe mais dinheiro. Além de que também tem as outras redes vizinhas que você pode me seguir e eu tô tentando gerar conteúdos exclusivos dentro delas. Por mais é isso, bora pro vídeo. Lançado em 2008 e dirigido por Corin Hardy e protagonizado pela Thaisa Farmiga, o Damian Beecher e o Jonathan Blockett. O que você está prestes a ver agora é um retrato da infantilidade masculina no Brasil. Uma tentativa falha e inútil de um homem de 26 anos de não rir ao ler o sobrenome Blockett. As cenas a seguir são perturbadoras. E sim, eu sei o que você tá pensando. Damian não é o nome do... Porra, é difícil fazer isso. Ai, caralho, peraí. Tô tentando não rir. Deixa eu tentar não rir, por favor. O nome do cara é Blockett.
E sim... Ai, velho, quinta série, velho. Eu sou muito quinta série, velho. Vai se fuder. E sim, eu sei o que você está pensando. Damien não é o nome do personagem do The Omen, a profecia? Sim, é ele mesmo. Mas é claro que você está pensando nisso aqui, né, ô caralho? O nome do cara é Bloquete. Mano, se esse menor estudasse no Brasil, imagina o tanto de bullying que esse arrombado ia sofrer na infância. Ah, e tem também a Bonnie Arons fazendo a freira. O nome do cara é Bloquete, velho. Que a propósito, essa mulher é uma puta atriz. Ela faz um monstro muito foda. Essa mina tem traços muito bem marcados, traços faciais, papo de tipo assim, os caras nem precisam fazer maquiagem direito, maquiagem de rosto, pra transformar ela na freira. Muito maneiro isso, mas como é o título do vídeo, A Freira é um filme que desperdiça ideias boas com um filme de merda. Mas já a gente fala sobre isso. A Freira é um spin-off do monstro A Freira ou o demônio Valak, que apareceu pela primeira vez em Invocação do Mal 2, que por sinal é um dos meus filminhos pipocas favorito, pode me julgar, mas eu acho que se eu fosse fazer uma tier list, tipo, top 10 filmes pipoca de terror que eu mais gosto, ele estaria ali no meio. Após os eventos do primeiro filme, os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren viajaram para Enfield, um bairro do subúrbio de Londres, onde eles iriam ajudar uma família que estava sendo assombrada. A mãe solteira Peggy Hudson e os seus 4 filhos estão sendo atormentados por uma entidade sobrenatural, que por sinal possui a filha mais nova, a Janet. E, inicialmente, as pessoas da região acham que é um caso de fraude, porém, as coisas começam a se intensificar. Objetos se movem sozinhos, vozes demoníacas se materializam da boca da Janet, e no fim ela entra em estado de possessão. E durante as investigações, a Lorraine tem visões com uma entidade maligna que se materializa na forma de uma freira, posteriormente revelando que é o demônio Valak. E o filme termina com o Ed salvando a Janet de uma tentativa de suicídio que estava sendo forçada pelo monstro, e a Lorraine confrontando o demônio e derrotando ele ao dizer o seu nome, Valak. Essa é a fraqueza do monstro. E é muito da hora que a maioria dos filmes do Invocaverso utiliza de mitologias e lendas urbanas supostamente reais para embasar os seus monstros. A Annabelle é um suposto caso real, e os investigadores, o Ed e a Lorraine, realmente são pessoas que existiram, independente se as histórias deles eram fictícias ou não. E dessa mística, um belo dia, eles falaram: olha, e se a gente se aprofundar em mitologias antigas e misturar isso com um pouco de cristianismo? Daí veio a ideia de usar o Valak. Sim, o Valak. Na mitologia original, ele é um homem. E eu vou explicar pra você. Que é um dos monstros listados no Grimório de Magia medieval, principalmente no Ars Goetia, que é a primeira seção do Lemegeton Clavículas Salomonis, ou traduzindo, a chave menor de Salomão. E na moral, se você, assim como eu, gosta de jogos indies, é impossível você ouvir essas coisas sobre essas mitologias antigas, ainda mais misturadas com cristianismo, e não pensar em The Binding of Isaac. Um jogo que eu amo de paixão, inclusive eu tenho mais horas do que eu gostaria de admitir, mas que também é uma arte que mistura mitologia e cristianismo para criar a sua própria história, lore. Além, é claro, de outras referências que a gente pode trazer, como o Fantástico que eu tô jogando, também agora, o Blasphemous. E quer queira ou não, essa ideia de misturar cristianismo com mitologia é um negócio muito foda, quando bem feito, claro. E não é o caso aqui, mas aí a gente fala sobre isso. Essa chave menor de Salomão era um compêndio de magias ocultistas lá do século 17, e no Ars Goetia, o Valak aparece como o 62º demônio citado, com o título de Grande Presidente do Inferno. E lá ele é retratado como um menino angelical, com asas, montado em um dragão de 2 cabeças, e possui uma aparência inocente e bela que contrasta muito com a ideia dele ser um demônio, além de que ele é seguido por uma legião de mais ou menos uns 30 subordinados. Era um cara foda ali dentro da mitologia do Grimório de Magias. Tradicionalmente, na verdade, o Valak é evocado justamente para indicar para os magos onde tinham riquezas e onde tinham serpentes. Ajudar a dominar serpentes, na verdade. E o seu aspecto infantil sugere a ideia de enganos demoníacos. Algo que aparenta ser inofensivo, mas na verdade é extremamente perigoso. Sim, é um monstro muito foda que, sem sombra de dúvidas, eu usaria uma sessão de RPG. Inclusive, vai tomar no c... Que saudade de mestrar RPG, velho. Mas, curiosidades à parte, o Valak não é um monstro cristão. Ele não aparece na Bíblia. Como eu disse, na verdade, ele aparece num Grimório de Magia medieval. Então por que essa brisa de misturar ele com o cristianismo? Até porque, depois do que fizeram no Invocaverso, a gente associa muito como se ele fosse um demônio bíblico, né? Mas não.
a tradição cristã medieval desenvolveu uma visão sistematizada desse monstro. E muitos deles, na verdade, têm raízes em textos apócrifos, folclore pagão e alguns grimórios. É daí que veio o Valak. Por isso essa associação. Esse tal Ars Goetia que eu comentei pra vocês era um texto lido na Idade Média e no Renascentismo. Ele e outros textos, como o catálogo de monstros que podiam ser dominados por magos. Um tema, é claro, muito popular na literatura ocultista. E assim, o Valak se insere no imaginário ocidental como príncipe do inferno, mesmo sem ter nenhuma associação bíblica. Mas agora, como esse demônio foi disso pra isso daqui? Aí você tem que perguntar pro James Wan. Na real mesmo, o Valak dos Grimórios não tem nada a ver com a Valak, a freira que a gente conhece dos filmes da Invocação do Mal. Mas é isso daí. Reinterpretação, liberdade criativa, os caras podem fazer e tá tudo certo. Não vamos reclamar. Até porque o visual da freira é muito maneiro. E com esse conjunto de elementos, um monstro foda inspirado em um folclore popular antigo, um visual maneiro e uma bilheteria muito boa do filme original da onde esse monstro veio, saiu a ideia de um spin-off. Na verdade, o público estava sedento por um filme solo da freira. E a galera de Hollywood, que não é boba nem nada, adora fazer dinheiro, então eles falaram, sim, vamos fazer. Com isso, apenas 2 anos depois do filme original Invocação do Mal, o spin-off A Freira saiu dos papéis e foi para o cinema. Mas como esse monstro foi totalmente derrotado no primeiro filme, eles tinham que fazer alguma coisa com relação a isso. E o que eles fizeram foi trazer o filme pra trás. Fizeram um prequel. O filme se abre com um recap do Invocação do Mal 2, contando a história da freira. Sério, Warner? Sério mesmo? Precisa disso? O último filme foi há 2 anos atrás só. Que brisa é essa, pô? Virou Sexta-feira 13? Enfim, depois dessa técnica bizonha, antiga e desnecessária, nós vamos pra 1952. Em um convento de freiras, onde o filme vai nos mostrar um flashback. Mostrando que a freira tava atormentando essa abadia na Romênia e todas as freiras daquele convento foram mortas. Inclusive essa personagem aqui que a gente tá acompanhando, que acaba sendo perseguida e resolve se suicidar pra não ser pega pelo monstro Valak. Até que então, esse maluco acha ela pendurada. Então se passou 5 minutos de filme e nós já tivemos 2 flashbacks, sendo eles um recap do filme anterior, como se, sei lá, o público fosse burro e não conseguisse lembrar de um negócio que aconteceu há não muito tempo, e um flashback que vai se passar antes do filme de uma forma super expositiva e desnecessária. Caraca, que estratégia de roteiro foda, o filme já se abre muito bem. Então nós conhecemos o Padre Burke, que vai até o Vaticano para receber uma missão. E obviamente a missão dele é investigar o suicídio dessa freira em questão. E por algum motivo inexplicável, o Conselho do Vaticano pede para ele ir buscar outras pessoas. Então ele vai atrás da noviça Irene. E caso você não saiba, noviça é uma mulher que está se preparando para uma formação religiosa. E no caso dela, ela está se preparando para virar uma freira. E aí eles vão atrás de mais um dos Vingadores do Demônio para formular essa equipe. E eles vão achar quem? O cara que resgatou o corpo da mina que tava pendurada. E o nome desse personagem chato do caramba é French. E é isso, com ele o nosso squad está finalizado, bora pra investigação. E na moral, mesmo que pareça estranho, esse começo é muito da hora. É meio assustador dizer isso, na verdade. Eu mesmo não esperava isso, até porque esse filme tem críticas horríveis. Mas essa parte dos 3 não só sendo convocados, mas investigando o suposto suicídio da freira é da hora. Tem um tom muito aventuresco e misterioso, típico de RPG. Eles montam um grupo de pessoas que nunca se viram na verdade e cada um tem a sua própria história e objetivos em particular, mas eles têm um grande objetivo em comum. E cada um deles tem uma habilidade importante pro andamento da trama. A Irene tem poderes paranormais, o French, ele é meio que um lutador, ele é bom com diversos tipos de arma, besta, escopeta, na mão. O Padre Burke, ele é bem detetive e também tem poderes de exorcizar. Mano, isso é literalmente o começo de qualquer RPG. E esse filme consegue prender a sua atenção nesse começo com esse recurso simples. Enquanto ele vai apresentando os personagens, ele vai te fisgando também. Eu não ironicamente acho esse começo legal. Uma pena que depois o filme vai virar um grande meme. Mas é isso. Depois dessa parte de investigação maneira, eles entram na abadia e vão trocar uma ideia com a madre daquele lugar. E os 3 estão meio perdidos ali, tudo tá muito enigmático. E ela fala pra eles voltarem no dia seguinte que vai ter todas as respostas. É literalmente um NPC de um jogo de RPG, cara. Sério, esse filme, ele poderia ser tão legal. Nossa, ele podia ser tão legal. Sério, essa merda é um desperdício do caramba. Por detrás dessa bomba que existe, eu não ironicamente consigo ver um bagulho da hora. Tirando a idiotice dos 2 recaps do começo, até esse momento, o filme tá envolvente. E pior,
Olha como esse recap de merda não faz sentido. Se ele não tivesse feito aquele flashback mostrando a freira matando todas as outras freiras desse convento, você não saberia que aconteceu isso. O que daria muito mais sustância pro mistério de agora. Você estaria muito mais envolvido com os personagens, porque você iria descobrir as coisas com eles e não saber que elas já foram jogadas na sua cara. Você não tem mistério como espectador. Os personagens têm. E isso é parte da imersibilidade. Você descobrir as coisas com o filme e não só me jogar, tipo, ó, aconteceu isso e depois querer me falar, ó, vai acontecer aos poucos isso. Cacete, velho, que filme burro. Mano, é sério, esse filme poderia ser decente, mas ele toma tantas decisões burras que só transforma ele numa piada de mau gosto do fim das contas. Inclusive, o filme tem muitos outros problemas, é claro, não é só problema de roteirização e tomadas de decisões ruins. Tem infinitos problemas, esse filme é uma merda. Inclusive, alguns problemas sistemáticos que a gente vai ver mais pra frente. Mas essa estratégia de narrativa simplesmente não faz sentido. É sério, é literalmente burrice, é só isso. E pra piorar, o que você acha que vai acontecer agora? Ele vai emular a fórmula de outro filme popular, It, a Coisa de 2017. Olá, George. Que é muito funcional lá em It, porque os filmes são separados em segmentos. É uma adaptação de livro com arcos muito bem construídos, que serve pra você descobrir a personalidade dos personagens enquanto as coisas vão acontecendo. E por sinal também funciona lá porque tem muito personagem, além de ser feito com uma direção decente e um roteiro bacana. E não me entendam mal, tô falando isso, mas eu adoro It, a Coisa, tá? Eu amo esse filme, é um dos meus terrores pipoca favorito também. Mas é uma fórmula muito boba e simples, que é, os personagens vão passar 40 minutos tomando susto. Se você pensar bem, você vai entender o que eu tô falando. Lá em It acontece exatamente isso. Existe uma fórmula narrativa que eles fazem que parece muito com sketches de comédia, de filmes de paródia de comédia. Eles têm sketches que circuncidam um núcleo narrativo. E o It faz mais ou menos isso, só que dentro do mundo do terror. O núcleo narrativo existe. E enquanto ele vai acontecendo, você vai acompanhando trajetórias e segmentos de cada personagem. E eles vão lá tendo seus sustos e cada um tendo um contato diferente com o Pennywise. Enquanto isso, o filme vai destrinchando muito bem as personalidades de cada um deles, pra no final ajustar tudo junto, colocar eles agrupadinhos ali. Isso se chama estrutura episódica, se você quiser ser mais técnico, é claro. E é isso que vai acontecer aqui. Cada personagem vai ter o seu momento a sós com a freira e eles vão tomando vários sustos. Mano, isso é muito idiota. Lá em It funciona, como eu disse, por causa da narrativa e da trama. Além de que você tá acompanhando crianças. Mas aqui é tediante. Literalmente, acabou o mistério. Acabou tudo, acabou o filme, na verdade. Agora você só vai tomar cena de susto, mal feitas por sinal, super coreografados esses jump scares. Nenhum me deu medo, ou sequer uma gota de aflição pra eu ficar com aquela pontinha de tensão antes do susto acontecer. Todos são muito bobos. E é isso. Vai acontecer isso até a gente chegar no clímax do filme. E na moral, essa tomada de decisão em um filme de 1h30 me lembra muito a estrutura de filmes slasher dos anos 80. Tipo, lá em Sexta-feira 13, parte 5, parte 6, parte A. As produtoras obrigavam os diretores a colocar cenas de morte por tempo. No Jason 6 acontece isso, se eu não me engano. Tem uma cena que obrigaram o cara a colocar morte que não tinha, porque segundo a produtora o filme estava parado. Então a cada X minutos alguém tinha que morrer. É o que obrigaram o maluco lá a fazer. Por isso que tem aquela cena super deslocada dos caras de pente vão morrendo pro Jason. Porque, segundo a ideia da época, precisava ter mortes pra segurar o enredo. Ou seja, os filmes eram pobres, na sua essência mesmo. Eles não tinham nada pra te passar. E essa é exatamente a ideia que a freira passa. Porém, ao invés de ser mortes, são jump scares. A cada 10 minutos, o maluco vai jogar um jump scare aleatório na tela, porque senão o espectador vai ficar entediado. Isso só mostra o quanto o seu roteiro é ruim, cara. Você tem que apelar pra um maneirismo idiota desse, porque senão você não consegue prender a atenção do espectador. Mostra que o seu filme é um lixo. Sério, que bosta de produção, que filme ruim. E é uma pena. Esse filme na mão de um Damien Leone da vida, e eu nem tô falando grande diretor, tá? Falei um aleatório aqui, o cara que fez Terrifier. E com um roteirista decente, daria um filme legal. E ele não é, ele é uma bomba. E eu acho isso triste, triste real, porque não só mostra o quanto o terror contemporâneo está ruim, mas também é um desperdício do monstro a freira, que por sinal é um monstro maneiro, tem um design legal, é um personagem marcante, tanto que funciona super bem lá em Invocação do Mal 2. Além de que lá tem a questão do mistério, eles não jogam de cara
clara quem é o vilão. Eles te dão homeopaticamente cenas desse monstro, pra no final colocar ele mesmo dentro da trama. E aqui ela se resume a gritar muito e flutuar por aí. Como o canal Piuí já falou, parece que a mina anda de skate. E parece mesmo, isso que é o pior. Ela tá o tempo todo flutuando e gritando. E a propósito, mano, que recurso lixo esse do grito. Bagulho podre, velho. O filme não é mal equalizado. Isso é feito de propósito. Nas cenas de diálogo, tá super baixinho pra você deixar o volume baixo. E aí nas cenas de grito, e aí, supostamente, isso vai tirar alguma coisa do espectador. Ou um jumpscare, ou no meu caso, ódio. Porque não me dá susto, só me dá raiva. Papo reto. Coisa de dar dor de ouvido. E eu não tô brincando, não. Eu estive com dor de ouvido depois de assistir esse filme. Que bagulho de filha da... Filme bosta. Ah, e outra coisa que vale ressaltar é que essa merda aqui é classificação etária 14 anos. Famoso terror PG-13. Então, ele não tem gore. Ainda tem esse problema. É um filme de terror que tem que segurar a mão por causa da faixa etária. E com isso, vale destacar duas cenas que eu acho importante por causa dessa questão da classificação etária antes da gente chegar no clímax da trama. Essa daqui que o padre é jogado dentro de um caixão e que eu não sei porquê, mas essa cena me fez rir muito. Eu não ironicamente gargalhei. Acho que foi a dublagem, somado com a construção, enfim, não sei explicar direito, eu sei que eu ri bastante dessa cena. Que por sinal era pra ser uma cena tensa, o cara é enterrado vivo e eu estava lá rindo. E essa daqui que enquanto a Irene tá rezando, a Valak começa a fazer vários cortes nas costas dela, rasgando a menina, e que daria pra ser uma cena boa. Toda a aflição de que a cada reza ela ganha um corte novo, e aí a menina tá se segurando ali, ela continua rezando enquanto ela tá sendo machucada, com bons efeitos práticos, ficaria foda. Mas o diretor tem que adaptar a linguagem porque é um filme pra menores de 14 anos. Então ao invés de simplesmente focar na aflição e no gore da cena, ele fica trocando, ele intercala entre plano detalhe do rosto dela e um plano um pouco mais geral, americano, das costas dela machucada. Mas tudo bem escuro ali pra também não mostrar o gorezão, o que faz com que a gente perca totalmente a tensão da cena. Baita filme. Bom, e nesse momento já aconteceu um monte de detalhezinho ali que sinceramente não importa falar, eu quero mais é que se foda. E os três vão lá pro embate final contra a freira. E mano... é tão idiota isso. O próprio filme não sabe lidar com o monstro que eles construíram. Tem horas que a freira é um fantasma e aí do nada ela aparece como um bicho de carne e osso. Tem momentos que ela é tangível e tem momentos que ela aparece só como, sei lá, um pesadelo na mente dos personagens. Além disso, parece que o tempo todo ela pode matar quem ela quiser. Parece que a freira tem o controle do filme inteiro e que se ela quiser acabar com isso no primeiro minuto, ela pode. Ela é super poderosa. Mas por algum motivo, roteiro, ela não mata eles logo. Ela fica ali enrolando por 50 minutos dando susto na galera. E na moral, os caras tinham tão poucas ideias pra aproveitar o desenrolar da trama, que até as coisas boas que eles conseguiram desenvolver, eles perdem. Como a ideia que eu falei no começo da aventura meio RPG, meio episódica, de que cada personagem tem a sua própria habilidade pra ajudar a lidar com a narrativa, com o monstro. E isso é logo jogado no lixo, e aí eles não sabiam o que fazer e inventaram Deus Ex Machina. Do nada eles tiram do bolso que tem um potinho com o sangue de Jesus ali naquela abadia, a menina pega, cospe na cara da Valak e ela morre. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder, tem poder! Se isso daqui não é uma comédia, eu sou um Peugeot 206, 2 portas, com um motor fudido. Que filme lixo, velho, que filme merda. Eu não pretendo me aprofundar em idiotices e erros de continuidade que acontecem aqui, que são muitos, porque outros canais já fizeram isso. O Piuí mesmo já fez isso. Tipo, como que ela segurou o sangue na boca se ela tava sendo afogada. O nome do cara é French, mas na verdade ele é... franco-canadense? Franco-canadense. E, sei lá, tem uma rima com isso no final do filme. Porque tudo isso passa batido pra mim quando eu penso no desperdício que essa bosta aqui é. Esse filme é um descaso com o cinema de terror. Inclusive, é por causa de merdas assim que o cinema de terror é tão desvalorizado e tão underground. Os intelectuais de cinema, da academia do Oscar, odeiam terror por causa que existe coisa desse tipo aqui. E aí, mesmo quando a gente consegue fazer uns bagulho muito foda, eles não são reconhecidos. E também é um desperdício de um filme que poderia ser minimamente divertido e é uma grande merda. E mais, um desperdício de um personagem legal, um personagem assustador e marcante. E tudo isso pra quê? Pra fazer um filminho de 1h30 que vai tirar algum troco ali de uns trouxa e depois só vai servir pra compor catálogo de streaming. Eu te odeio, Hollywood, eu te odeio. Enfim, filme ruim do caralho. As indicações do Tebas. De boa mesmo? Se pá, é o pior filme que eu já falei aqui no canal. Inclusive, peraí, deixa eu ver se é mesmo. Nossa, tem Dragon Ball Evolution, né?
Esquece que eu disse, mas não assiste a freira não. E é isso, rapaziada, esse foi o meu episódio especial de Filmes Meme 10. De novo, se você puder, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos esse vídeo. E se estiver gostando muito, se inscreva no canal e marque o sininho pra ajudar a gente. Eu fiquei imensamente feliz com a recepção do Sorria 2, que foi um vídeo super despretensioso que eu fiz, só porque eu queria falar de um filme que eu gosto. E pelo jeito vocês gostaram muito, isso me deixa muito grato. Então se você gosta do meu jeito de falar, o meu jeito despretensioso de contar essas histórias, e quiser que eu fale sobre alguma coisa que você gosta, que não seja Joe e as Baratas, pode dar sugestão aqui embaixo que eu vou assistir e eu faço vídeo. A propósito, quando a gente bater 1000 inscritos eu falo sobre essa bomba, porque tem muita gente pedindo pra eu assistir isso daqui, deve ser uma merda. Inclusive eu tô pensando em começar a fazer enquetes no Instagram justamente sobre isso, tipo assim, vocês preferem filme meme ou filme Esquecido no Churrasco, ou episódio contando a história de algum diretor, algum ator, ou algo assim, um projetão, tipo que foi o do Sorri, algo mais sério. Além de que, quais vão ser os próximos vídeos. Então, se você quer fazer parte da enquete, me segue lá no Insta. Por mais é isso, um beijo e é nóis, tamo junto.